Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos que vamos? Continuamos na cinemática, agora passamos ao estudo do lançamento vertical. Esse estudo pode ser feito de duas formas. Eu posso pensar em um lançamento vertical para cima ou um lançamento vertical para baixo. Porém, antes de iniciarmos, como de costume, por favor, considere se inscrever no canal, clique no sininho para ser notificado sobre os novos vídeos e dê o seu like. Comente, faça perguntas, terei muito prazer em respondê-las. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos difundir um pouco dessa física para quem precisa. Retomando o estudo do lançamento vertical, falaremos em um primeiro momento sobre o lançamento vertical para cima. Então, vem comigo, por favor. Professor, quando nós falamos de lançamento vertical, pois é, se é lançamento, quero te lembrar o seguinte. O último estudo que fizemos foi o da queda livre, onde a velocidade inicial por definição era zero. Cá estamos com um movimento chamado lançamento. Ele tem uma velocidade inicial, ele é lançado, ele é arremessado. Então, ao falarmos de lançamento, automaticamente estaremos falando de uma velocidade inicial que seja diferente de zero. O termo vertical que aqui aparece, gostaria que vocês entendessem como sendo a direção em que esse movimento acontece. Ô professor, mas eu bem me lembro que o senhor disse que para cada direção há dois sentidos, né? Exato. É por isso que haverá dois lançamentos verticais. Um lançamento vertical para cima, que será o objeto do nosso estudo de hoje, e o outro lançamento vertical para baixo. Melhores cenas do nosso próximo capítulo, certo? Ah, entendi, professor. Professor, e o que nós mais vamos ter que nos preocupar aqui? Bom, quero só deixar registrado que, assim como a queda livre, nós aqui desconsideraremos a ação da resistência do ar. Desconsideraremos o atrito. Então, a observação a ser feita em ambos os casos é que esses objetos estarão sob a ação exclusiva da gravidade. Ah, entendo, professor. Sobre a ação exclusiva da gravidade é aquele lance que o senhor comentou no vídeo da queda livre, né? Nós estamos aqui considerando que é sem resistência do ar. Pois é, meus amores. Então, se não há resistência do ar, é como se não houvesse o atrito. A única força atuante será a força-peso. Professor, e qual é a consequência mesmo? Vem com o tio rapidinho que eu te explico, não custa nada. Ó, imagina que aqui está o nosso objeto, que pode tanto estar subindo quanto estar descendo, pouco importa. O que importa é que sobre ele atuará apenas a força-peso na vertical para baixo. Aquela força que a Terra faz sobre o corpinho através da ação da gravidade. Pois é, e como ela é a única força que atuará sobre ele, ela será a força resultante. Eita, professor, mas não importa se ele está subindo ou está descendo? Não, o peso sempre está na vertical para baixo. E como ele é o único, eu posso dizer que a força resultante será a força-peso. E em sendo assim, tu já bem sabe, né, que a soma de todas as forças é quem gera aceleração. A resultante é que gera aceleração. Então, massa vezes a aceleração é a nossa resultante. E também sabemos que o peso é gerado pela ação da gravidade. Como eu tenho massa dos dois lados da igualdade, eu posso cancelar, e logo eu chego à definição de que a única aceleração que atuará no sistema será a aceleração da gravidade. Eita, professor, que ficou bem claro para mim agora que a única aceleração é a da vertical para baixo, que é a gravidade. Exato. Então vem comigo aqui, ó. A única aceleração presente no movimento será a aceleração da gravidade voltada para baixo, certo? Pois bem, vamos aos dois primeiros passos do estudo.
Eu disse para você que o primeiro passo era estabelecer o referencial. Então venha comigo. Se o primeiro passo é estabelecer o referencial, o ponto de partida é sempre o nosso referencial. É daí que ele sai, né, professor? Então aí será o nosso... Isso. Aqui será o nosso referencial. E a outra coisa que nós sempre fazemos é determinar o sentido de movimento. Veja, inicialmente esse corpo vai para cima. Ah, entendi, professor. Então tudo isso, ó, tudo que apontar para cima, nós iremos considerar como sendo positivo. Tá aqui, ó. Ah, entendi, professor. É aquele nosso combinado, né? O sentido inicial do movimento fica sendo positivo. Exato. Mas espera aí um pouquinho. Ele está submetido à ação da gravidade, que é uma aceleração. Se tem aceleração, é um move. Professor, então o movimento vertical será um movimento uniformemente variado? Exatamente. Ele terá que obedecer às equações do move. Ah, entendi, professor. Mas a dinâmica do movimento é como? Veja, ele parte com uma velocidade inicial v0y. Ele já tem uma velocidade inicial, é um lançamento. Ele, ao subir, sobe contra a gravidade, sobe contra a aceleração. Movimento retardado, ele vai perdendo essa velocidade até que ele chega no ponto mais alto. Olha, professor, o que tem esse ponto de especial? Esse ponto é o ponto que nós chamaremos, vem com o tio, de altura máxima. Esse ponto será extremamente importante daqui para frente. Ah, é, professor, o que ele tem aí de tão importante? É que ele é um ponto que a gente consegue escrever um detalhezinho sobre ele que o vestibular não vai te dar. Você vai ter que saber. Quando ele chegar no ponto mais alto, obrigatoriamente, a velocidade y dele vai a zero. É sério, professor? É, ué. Ele não sobe perdendo velocidade? Vamos imaginar que aqui, ó, ele já andou um pouquinho, né? Perdeu velocidade, porque a gravidade atua sobre ele. Depois ele subiu mais um pouco, perdeu um pouco mais de velocidade, porque a gravidade foi atuando sobre ele. Ah, professor, quer dizer que durante a subida, exato, ó, durante a subida, o VY dele foi ficando cada vez menor. Ah, professor, ele foi perdendo porque ele estava subindo contra a gravidade, movimento retardado, né? É. Aí ele vai até que ele para. Lá em cima ele para, mas a gravidade continua agindo. Ela não deixou de agir, não. Ela passa a acelerá-lo para baixo. Ele passa a retomar o movimento. E mais uma vez ele desce. Entendi, professor. Quer dizer que lá em cima ele só parou? Exato, ele só parou por um motivo. Ele parou porque ele queria inverter o sentido do movimento. Eita, professor, bem que eu me lembro que o senhor disse lá nas aulas de movimento uniformemente variado que para inverter o sentido de movimento, obrigatoriamente eu tenho que parar, né? Pois é, ele para no ponto mais alto. Então vamos definir algumas coisas cá com o tio. Esse ponto mais alto, o ponto ao qual ele para, um ponto extremamente importante para o nosso estudo, nós chamaremos de H máximo. E um outro qualquer ponto aleatório que nós escolhermos medir, nós estaremos medindo a partir do ponto de referência, a partir do solo, e chamaremos ele de ΔY. Ah, entendi, professor. Professor, esse corpo ele leva um tempo para subir, não é mesmo? Exato. Esse tempo que ele leva para subir, nós na física damos um nome em especial. Nós chamamos de TS, tempo de subida. Ah, entendi, professor, mas depois ele não volta? Volta, aí ele tem um tempo de queda. E o tempo total disso tudo a gente chamará de tempo de voo. Então vamos deixar anotado aqui o seguinte, ele vai subir e descer, então nós teremos um voo
que é o tempo que ele permanece fora do solo, certo? Ah, entendi, professor. O voo é quando ele permanece fora do solo. Isso. E a este tempo chamaremos de TV, tempo de voo. Professor, e quem é o tempo de voo? Tempo de voo será o tempo de subida mais o tempo de queda. Discutiremos isso aqui com mais carinho na sequência. Ah, entendi, professor. Vamos que vamos para as equações, certo? Professor, então ele descreve um movimento uniformemente variado, certo? Isso. Então ele tem que obedecer às equações do move. Vamos modificá-la. Lembra que eu ensinei vocês? Não tentem decorar novas equações. Usem as que você já conhece. Veja. S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Eita, professor, que essa equação foi que eu já decorei, sabia? Ah, ainda bem, né? Então agora olha o que eu faço. Esse S0 eu passo para o primeiro termo. S menos S0 é delta S. Eu vou chamar de delta Y. O V0 agora existe. É o V0 de Y vezes t. E a aceleração agora é menos g. Professor, por que menos? Porque inicialmente o corpinho sobe e a gravidade está para baixo, então ela fica negativa. Gt quadrado sobre 2. Eita, professor, que eu entendi. Essa passa a ser a equação do espaço pelo tempo para o lançamento vertical para cima. Exatamente. Certo assim, meus amores? Essa é a equação horária dos espaços, né? Ah, compreendo, professor. Ó, a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado, tempo em segundos, espaço dado em metros e a velocidade inicial em metros por segundo. Pronto. Assim obtemos a equação dentro do sistema internacional. Ok? Professor, mas essa aí não é a única equação, né? Não. Tem mais uma, que é a equação da velocidade. V igual a V0 mais A vezes T. Se nós a transformarmos para o lançamento vertical para cima, o V vira V de Y. O V0 vira V0 de Y. Positivo porque inicialmente ele sobe, certo? E a aceleração é da gravidade, contrária ao movimento, portanto, menos gt. Esta é a equação horária da velocidade. Ah, professor, foi que eu entendi, né? E aí tem aquela terceira ainda, professor? Tem, se você quiser, você ainda pode usar a equação de Torricelli. Ah, compreendo, né, professor? Aquela lá, né? Aquela que não usa o tempo. É v quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s. Transformando para o lançamento vertical para cima, o v passa a ser chamado de vy, porque ele atua no eixo y. O v0 é v0y. Positivo, porque inicialmente o corpinho sobe e tudo que está para cima é positivo. Menos, porque a aceleração será da gravidade e é contrário ao movimento. E o ΔS nós passaremos a chamar de ΔY. É a variação da altura em y. Pronto. As três equações modificadas para o nosso estudo, certo? Chamarei aqui de equação 1, chamarei aqui de equação 2 e chamarei esta de equação 3, pois agora faremos análise de algumas perguntas clássicas do vestibular, mas não sem antes fazer uma análise gráfica deste movimento. Eu desenhei para vocês dois gráficos, espaço por tempo e velocidade por tempo, assim como fizemos no estudo da queda livre. Aqui faremos as mesmas modificações que lá fizemos. O espaço eu chamarei de y em metros, em função do tempo t em segundos, e a velocidade v em função do tempo, eu chamarei de vy em função do tempo, ok?
Acompanhe comigo, por favor. Imagine que esse corpinho inicia no tempo t igual a 0 com uma velocidade inicial v0y. Ele já tem uma velocidade inicial, certo? Porém, ele parte do solo, onde é o nosso referencial, logo ele parte do zero. Agora façamos assim. Imaginemos que durante essa subida ele gasta 3t para subir. Então, ó, t, 2t, 3t, ele chegará ao ponto mais alto. Professor, marca aí para mim. Vou marcar, quer ver? Ó? No tempo t igual a 3t, ele chega no ponto mais alto. Professor, vai ser sempre assim? Não, é hipotético, né? É aqui para o nosso exemplo, tudo bem? Então imagina que o corpinho chegou no ponto mais alto no tempo t igual a 3. Ah, entendi. Mas como é que foi antes, professor? Bom, antes, vamos imaginar que ele tenha andado aqui no tempo t uma determinada distância e no tempo 2t uma outra distância. Professor, como é que eu vou saber qual é? Veja, se tu bem se lembra, né? Esse cara deve ter obedecido os deslocamentos sucessivos. Só que agora ele está invertido, né? Ele está perdendo velocidade. Então, durante o último tempo, ele deve ter percorrido apenas uma distância d. Está aqui. E durante o tempo anterior, ele deve ter percorrido uma distância 3d. Ah, entendi, professor. Foi 5, 3, 1. É o inverso? É o inverso. Mas é só uma suposição. Poderia ser 7, 5, 3, 1 ou qualquer coisa nesse sentido, certo? Compreendo, professor. Então, na verdade, ele foi subindo, né? Ele foi perdendo velocidade, ó. Eita, professor. Ele foi andando cada vez menos no mesmo tempo? Exato. Só que aí tu há de se lembrar que o mesmo tempo que demorou para ele chegar lá em cima é o tempo que demora para ele voltar ao solo. É verdade, professor. Porque se esse ponto corresponderá à altura máxima, ele vai ter que voltar ao solo. Voltando ao solo, o mesmo tempo que ele levou para subir, ele leva para descer. Imaginando que ele tenha saído e voltado para a mesma altura, certo? Então aqui será 4t, 5t, 6t. Com 6t ele volta ao solo. A posição dele voltaria a ser 0 mais uma vez. E agora o gráfico é invertido, né? Ó. No tempo 4t, ele terá descido uma distância d. No tempo 5t, ele terá descido uma distância equivalente a 3d. E depois, com 6t, ele terá percorrido 5d. Ah, compreendo, professor. Então, faz aí. Ah, compreendo, professor. Então, o gráfico dele fica uma parábola, Fica uma parábola bonitinha, né? Onde aqui nós temos a altura máxima. Professor, o que acontece na altura máxima mesmo, de especial, que a gente tem que saber? Ué, já te falei, rapaz, lembra aí. V de y tem que ser 0. Ah, é mesmo, professor, me lembrei aqui. Pois é. E por que ficou uma parábola, professor? Porque obedece à equação de número 1, né? Que ΔY é igual a V0YT menos GT² sobre 2. Meus amores, vamos fazer uma análise matemática aqui rapidinho. Equação de segundo grau deu uma parábola, certo? Coeficiente negativo, logo concavidade voltada para baixo, lembra? Coeficiente negativo, saldo negativo, sorrisinho para baixo. Positivo, coeficiente angular positivo, saldo positivo, sorrisinho para cima. Entendi, professor. Pois bem. Agora vamos para o gráfico da velocidade. Vem comigo, ó. Aqui é t, aqui é 2t, aqui é 3t, aqui é 4t, 5t e 6t. Nesse gráfico eu posso já de cara imaginar o seguinte: professor, ele parte com uma velocidade inicial v0y. Isso.
E ela vai a zero no tempo t igual a 3. Exato. Professor, mas peraí, esse gráfico obedece à equação da velocidade. Isso, essa daqui, né? Ó. Vocês vão de se lembrar. Vy é a equação de número 2. É igual a V0y menos gt. Professor, mas essa equação é uma equação de primeiro grau, né? Isso. E toda equação de primeiro grau gera o quê? Diz aí pro tio. Ué, gera um gráfico que é uma reta, né, professor? Então, exatamente, o gráfico é uma reta. Então, vamos traçar aqui, ó. Professor, o gráfico tem que ser uma reta, né? Isso, olha aí. Professor, mas se o gráfico é uma reta, vamos pensar comigo um pouquinho? Ele partiu com essa velocidade e chegou a zero no ponto mais alto. Eu sei que esse gráfico tem uma propriedade. A área desse gráfico é numericamente igual a ΔS, certo? Isso. Então vem comigo, ó. Professor, se eu calculasse a área desse gráfico, ela teria que ser numericamente igual à altura máxima que esse corpinho subiu. Exato, tu tá certo. Tá, professor, mas agora pensa comigo. Esse corpinho, quando chega no ponto mais alto, ele para, mas a gravidade continua atuando. Então agora ele passa a ganhar velocidade. Só que ele passa a ganhar negativamente. Entendi. E aí adivinha o que vai acontecer? Ó, não é a mesma aceleração? Logo, o gráfico obedecerá à mesma inclinação. Sendo assim, vem comigo, ó. Se ele partiu de um V0 ao sair do solo, quando chegar ao solo, ele terá exatamente a mesma velocidade V0. Só que agora ela será negativa. Ah, professor, tu tá de brincadeira comigo? Se eu jogar uma pedra para cima, ela vai chegar na minha mão exatamente com a mesma velocidade que eu a atirei? Vai, tô falando. Professor, mas como que o senhor sabe disso? Por conta disso aqui, ó. A velocidade agora deve crescer negativamente. E a área deste gráfico, ela tem que ser numericamente igual ao espaço percorrido por ele. Professor, mas peraí um pouco. A mesma altura que ele subiu, ele tem que descer. Pois é. Você concorda comigo que se esses ângulos, ó, eles são OPVs, né? Eles são opostos pelo mesmo vértice, certo? Esse é o ângulo de 90 graus, esse aqui também é um ângulo de 90 graus. Então significa que se esta base é igual a esta base, esta altura é igual a esta altura. Eita, professor, que você acabou de provar para mim, então, que a velocidade que ele chega ao solo vai ser exatamente igual a que eu arremessei? Exatamente igual. Ah, entendi, professor. Professor, é aquela propriedade que o senhor falou lá? Isso. Aquela propriedade que a gente vem aqui assim e pega a tangente, né? Você se lembra dela, né? É essa que você está lembrando? Isso, professor. Essa propriedade aí eu acho linda, professor. Pois bem, eu também, por isso que eu vou repeti-la aqui para você, ó. Se eu pegar a inclinação, essa inclinação ela corresponde a um certo ângulo θ, certo? Entendi, professor. Esse cara aqui, ó, é o cateto oposto e ele corresponde a uma variação de altura. E esse cara aqui é o cateto adjacente, ele corresponde a uma variação de tempo. Se eu fizer cateto oposto por adjacente, eu tenho tangente. E aí eu posso escrever que a tangente desse ângulo, ela é numericamente igual, ΔY por ΔT, é variação de espaço por tempo, é velocidade. É a velocidade Vy. Ah, professor, bem que eu me lembrei. Pois é, professor, faz aquela brincadeirinha do lápis. Faço. Vem aqui comigo. Olha para cá. No início, esta é a tangente à curva, certo? Olha a inclinação bem alta, porque a velocidade inicial é alta. Conforme ele vai subindo, olha a tangente, ó. Até que no ponto mais alto a inclinação foi a zero, que é onde a velocidade vai a zero. Percebe que um gráfico fala com o outro? Ele foi perdendo velocidade até que ele parou. Agora, você quer ver? A inclinação começa a crescer, ó. A tangente começa a crescer, tá vendo? Só que ela vai crescendo apontada para baixo, ela vai crescendo negativamente. Ah, professor, pois agora foi que eu entendi tudo.
Com o gráfico eu consigo interpretar que movimento eu estou falando. Exatamente. Com o gráfico você consegue deduzir qual é o movimento em estudo, ok? Vamos partir agora para as perguntas mais clássicas e assim encerramos a aula de hoje. A primeira pergunta que mais se faz é o tempo de subida. Tem várias formas de se calcular, eu posso usar as propriedades gráficas para isso, mas eu posso usar uma definição que nós trabalhamos na teoria. Aqueles detalhes que o vestibular não vai te dar e você vai ter que lembrar. Se nós estamos falando de tempo de subida, estamos falando a respeito da altura máxima. Ah, entendi, professor. E o que acontece lá de especial? Ué, tu já sabe, né? O VY tem que ir a zero. Ah, é verdade, professor. Eu tenho que lembrar disso, né? Tem que lembrar disso. No ponto mais alto ele vai parar para inverter o sentido de movimento. Professor, qual equação que eu posso usar? Eu não poderia usar a equação de Torricelli, concorda? Porque ela não tem tempo. Então eu vou usar a equação do espaço. É uma alternativa. Veja, a equação 1 que nós trabalhamos na parte teórica diz que o ΔY é igual a V0YT menos GT² sobre 2. Façamos o seguinte. No ponto mais alto, perceba que essa equação, a equação de número 1, não nos ajudaria com a informação que a altura máxima ele para. Mas eu posso fazer o seguinte, vem comigo, fazemos 2 em 1. Vy é igual a V0Y menos GT. Eu sei que no ponto mais alto ele vai parar. Põe 0. Ah, professor, então isso aqui vai ficar... pois é, vem comigo aqui, ó. Vou passar esse GT para o lado de cá positivo. Vai ficar G vezes o tempo de subida é igual a V0Y. Portanto, o tempo de subida será igual a V0Y sobre G. Eita, professor, que o senhor acabou... Isso, acabei de achar o tempo de subida. E com o tempo de subida, eu posso substituir na primeira equação e calcular o que ele vem sempre associado ao tempo de subida, que é o cálculo da altura máxima. Professor, mas como é que tu vai fazer isso? Ué, substitui esse tempo lá. Ficamos assim, ó. ΔY será a altura máxima desde que V0Y vezes o T eu vou usar o tempo de subida, que é V0Y sobre G, menos G, o tempo de subida ao quadrado, é V0Y sobre G ao quadrado, mas tudo isso estava dividido por 2, né, professor? Exato. Vamos trabalhar essa informação? V0Y vezes V0Y dá V0Y ao quadrado dividido por G, menos meio, olha o que o tio vai fazer aqui, vou facilitar a tua vida. V0Y ao quadrado é V0Y quadrado, dividido por G ao quadrado dá G quadrado. Mas eu posso cancelar um G do denominador com um G do numerador, vai sobrar um G aqui. Aí ficamos então que a altura máxima será igual, venha comigo, 1V0Y² sobre G, menos meio V0Y² sobre G, 1 inteiro menos metade dá metade. Professor, então a altura máxima vai ser de meio V0Y² sobre G. Exato. Então aí as duas perguntas clássicas associadas. Qual o tempo de subida e qual a altura máxima, né? Ah, entendi, professor. Mas a altura máxima a gente podia calcular de um jeitinho diferente, podia não? Podia sim, podia usar a equação de Torricelli. Vem aqui comigo, ó. Vy ao quadrado é V0Y² menos 2G ΔY. Como na altura mais alta ele vai parar, V0Y vai valer 0. Daqui, olha o que a gente faz. Professor, esse 2G ΔY está subtraindo, vai passar somando. Isso. 2G ΔY. Mas o ΔY agora é a altura máxima, porque nós fizemos a velocidade y ir a 0, certo? E tudo isso é igual a V0Y². Eita, professor, que agora foi que ficou fácil. É só passar esse 2G dividindo, eu vou escrever que a altura máxima
é igual a V0y ao quadrado dividido por 2g. Ah, professor, que agora foi que você bateu na trave, né? Essa equação é quase a equação anterior. Como quase, abestado? Ué, professor, olha lá. Essa aqui não é quase essa, não é a mesma. Eu só, na de cima, o meio só está explícito e na de baixo não. É exatamente a mesma equação. Ah, entendi, professor. Então eu posso calcular a altura máxima? Isso. Qual a vantagem da de cima? A de cima eu consigo calcular o tempo de subida. Entendi. Professor, e qual é o outro cálculo aí, qual é o outro macetezinho, né, que o senhor nos ajuda e nos ensina aqui? Observação, que seria aqui o cálculo do tempo de voo. Professor, para que eu calcularia o tempo de voo e como que eu faria isso? Veja, para calcular o tempo de voo é só você imaginar que o corpinho sai e volta para algum lugar. Ou ele sai e vai para outro lugar. Ele sai de um lugar e vai para outro. Logo ele terá um ΔY. De posse do ΔY eu consigo calcular o tempo de voo. É só usar a equação número 1. Só que aqui no nosso exemplo é um exemplo que tem um rico detalhe. Como o tempo de voo significa o tempo que ele permanece fora do solo, para ele sair do solo e voltar ao solo, ele sai e volta para a mesma altura, então o ΔY será igual a zero. Lembrando que isso aqui só vale se ele sair e voltar para o mesmo lugar. Ó, ele tem que sair e voltar para a mesma posição. Ah, entendi, professor. Naqueles exercícios que ele sai de uma posição e vai para outra, aí existirá um ΔY que é diferente de zero. Você tem que usar esse valor, certo? No nosso caso, venha ver o que acontece. ΔY é igual a V0YT menos GT² sobre 2. Isso. Agora, você quer ver? Se esse cara vale zero, essa equação ela pode ser reescrita assim, ó. G, tempo de voo ao quadrado sobre 2. Eu passei esse cidadão para o lado de cada igualdade positivo e já escrevi T de voo no lugar dele. Menos V0YTV, tudo isso é igual a zero. Para não jogar nenhuma resposta fora, né, eu vou resolver isso aqui colocando o TV em evidência. Ó. TV em evidência, ficamos G vezes TV sobre 2 menos V0Y, tudo isso é igual a zero. Só coloquei o tempo de voo em evidência. Pessoal, por que você fez isso? Porque agora olha o que vai acontecer. O produto só é igual a zero quando os seus termos é igual a zero. Então, TV é igual a zero ou GTV sobre 2 menos V0Y é igual a zero. Eita, professor, que eu estou entendendo. Você vai passar esse cara para cá positivo, né? Isso. Já vou de uma vez, eu sei que você me acompanha, ó. Esse V0Y vem para cá positivo, V0Y. O 2 que estava dividindo passa multiplicando, vezes 2. E o G que estava multiplicando passa dividindo. Eita, professor, que foi que ficou que o tempo de voo é V0Y vezes 2 sobre G? Isso. Professor, por que foi que você escreveu assim, hein? Porque eu quero te chamar a atenção de um detalhe. Se você voltar lá em cima, você vai verificar que isso aqui já apareceu nos nossos cálculos. Ah, é, professor? É. Isso aqui é o tempo de subida. Ué, professor, mas então... É o que eu estou tentando te contar. Eu quero te mostrar que o tempo de voo não é igual ao tempo de subida mais o tempo de queda? E eu não acabei de descobrir aqui para vocês que o tempo de voo é 2 vezes o tempo de subida? Pois é, professor. Então você vai trocar isso, ó.
Se o tempo de voo é 2 vezes o tempo de subida, no lugar do tempo de voo eu vou colocar 2 tempos de subida, igual ao tempo de subida mais o tempo de queda. Professor, mas aí se você passar esse tempo de subida para cá subtraindo, 2 menos 1 vai dar 1. Isso. Portanto, o tempo de subida é igual ao tempo de queda. Ah, professor, foi aquilo que tu mostrou no gráfico. Isso. O editor, faz o favor, volta o gráfico para a moçada ver. Tá vendo aí? O tempo de subida é exatamente igual ao tempo de queda, como nós havíamos previsto pela semelhança de triângulos. Eita, professor, que tudo se amarra. Pois é, tudo se amarra. A física é muito linda, a matemática é muito linda. É isso que eu quero que vocês percebam. Não é preciso decorar nada sobre essas questões do vestibular. É preciso compreender o mecanismo do movimento. Lembrar que no ponto mais alto ele para inverter o movimento. Lembrar que se ele sai e volta para o mesmo lugar, o ΔY é 0. São esses detalhezinhos que vai fazer a diferença para você no vestibular, na tua compreensão de mundo, na tua compreensão para a resolução dos exercícios, certo? Espero que tenham curtido o vídeo, espero que tenham entendido e gostado. Se tiverem dúvidas, por favor, deixem seus comentários, deem like, compartilhem este vídeo com seus amigos, vamos difundir essa física para mais gente. Grande abraço e até a próxima!